Amém. O tema desta noite é o lugar mais seguro em tempos de crise. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, meus amigos, você que é nosso convidado aqui nessa casa, hoje, online, sinceramente, qual é o lugar mais seguro em tempos de crise? É fato que todos nós estamos agora alarmados, preocupados com tudo o que está acontecendo, com esse vírus que hoje é uma preocupação mundial. Nós podemos dizer que estamos vivendo de fato um drama que toca o mundo, um drama que deixa a economia abalada, um drama que faz com que nações poderosas estejam tão frágeis como nações mais empobrecidas. Estamos vivendo uma realidade em que muitas pessoas têm dúvidas, incertezas, perguntas, a ansiedade, a aflição chega na vida de muita gente. E podemos dizer que no meio de tantas aflições, no meio de tantos medos, no meio de tantas perguntas, algo nós precisamos compreender. E o que nós temos que compreender é o que Deus está nos falando nesse momento. O que nós temos que compreender é a direção que há de Deus para a nossa vida nessa hora. É fato que temos já muitas orientações, as quais devemos seguir com muito critério, sermos diligentes, tanto para a própria proteção, como também para proteger as pessoas mais vulneráveis. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus tem uma direção clara para você nesse tempo de crise. A palavra de Deus tem um lugar seguro para você nesse tempo de crise. E é esse lugar que eu quero apresentar para você. É este lugar que eu quero ajudar você a entender o caminho para ele. E quero que não só você, toda a sua casa, toda a sua família possa de fato chegar neste lugar. O texto que nós lemos hoje é um texto que narra a crucificação de Jesus e também a crucificação de dois malfeitores, de duas pessoas que também estavam condenadas e estavam pagando a pena pela qual eles cometeram erros, cometeram coisas que não deviam e estavam agora ali pagando o preço. E é interessante que nós temos um texto que nos traz duas pessoas muito parecidas ao lado de Jesus. São dois ladrões, estão debaixo da mesma sentença, estão ao lado do mesmo homem. E o que eu estava refletindo nessa palavra hoje? Que em uma crise, todos nós nos tornamos iguais. Você já percebeu como que há muitas coisas que nos deixam iguais neste momento? E o que de fato nos deixa iguais? O que de fato nos faz ser iguais como seres humanos? Será que é o nosso idioma? Será que é a nossa raça? Será que é o nosso saldo bancário? Não. Essas coisas, elas nos diferenciam. Mas há algumas coisas que nos fazem ser absolutamente iguais. E que coisas são essas? A primeira é que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós pertencemos à mesma matriz divina. Ou seja, tanto eu como você fomos criados por Deus. E o texto de Gênesis, o capítulo 1, o verso de número 27 nos diz: e Deus criou o homem e a sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Tanto eu como você somos iguais, porque pertencemos à mesma matriz divina, somos filhos e filhas de Deus. Isso nos faz iguais. Mas em segundo lugar, nós somos iguais, porque todos pecaram. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23, que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Acredite nisso. O pecado é uma realidade que nos torna iguais.
E a própria Epístola de João, o capítulo 1, verso 10, nos diz que aquele que diz que não comete ou não tem pecados, este é mentiroso e a verdade não está nele. Então, uma realidade que todos nós precisamos entender é que, além de sermos iguais, porque fomos criados por Deus, nós também somos iguais, porque todos nós um dia viramos as costas para Deus. Todos nós um dia pecamos. Todos nós um dia escolhemos o caminho do pecado. E isso nos faz ser iguais. Mas há também uma terceira razão que nos torna iguais. E esta é que todos sofremos. Acredite nisso. O sofrimento atinge a todos. Você pode dar o nome que você quiser. Intempérie, prova, luta, angústia, deserto, tempestade, Covid-19, coronavírus. O sofrimento chega a todos. E até para você entender um pouquinho como isto é real, Agostinho ele tem uma frase que explica perfeitamente isso. Ele diz bem assim: Deus teve um único filho que nunca pecou, mas nenhum que nunca sofreu. Ou seja, ele estava falando de Jesus, o único filho que não pecou, mas até mesmo Jesus entendeu o que são as dores, entendeu o que é o sofrimento. E acredite, meu irmão e minha irmã, todos nós somos iguais nesse sentido. Mais cedo ou mais tarde o sofrimento bate à nossa porta e nós vamos perceber que todos nós estamos neste mundo, e neste mundo, assim nas palavras de Jesus, é um mundo de aflições. Mas esse mesmo Jesus que disse que este mundo é um mundo de aflições, ele disse para mim e para você: tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. Então creia nisso, nós vamos vencer. Nós estamos juntos nessa crise e nós vamos vencer. Esta é a palavra de ordem de Jesus para mim e para você. Tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. Mas o que eu quero que você entenda desse texto? Nós temos aqui uma metáfora perfeita da realidade humana hoje. Dois homens absolutamente iguais ao lado de Jesus. Dois homens condenados à mesma pena, debaixo da mesma sentença, e ao lado do mesmo homem, o Senhor Jesus. Eles eram iguais, eles eram semelhantes em muitos aspectos, mas teve algo que os tornou diferentes. E é nesse sentido que eu quero que você entenda. Em uma crise, nós somos todos iguais em certo sentido, mas nós podemos ser completamente diferentes. E eu vou te explicar como isso se dá. Um desses ladrões, uma dessas pessoas condenada, ela estava sofrendo, ela estava na miséria, ela estava talvez na maior crise de dor em seu corpo, e ela olha para Jesus e zomba de Jesus. Ela olha para Jesus e tem a coragem de dizer: olha, tu não és o Filho de Deus? Salve a ti e salve a nós. Um desses ladrões, ao lado de Jesus, decidiu olhar para ele e zombar dele. Decidiu olhar para ele e desprezá-lo. Mas o outro olha para ele e diz: como que mesmo estando nessa condição, você tem coragem de olhar para ele e zombar? Você tem coragem de olhar para ele e falar essas coisas? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal cometeu. E aí este ladrão olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus responde ele. E Jesus diz para ele: olha, eu lhe garanto que hoje mesmo você estará no paraíso comigo.
hoje mesmo, onde eu estiver, você estará comigo. Eu te garanto que ainda hoje, você estará no lugar mais seguro que você pode imaginar. Preste atenção nisso. 2 homens condenados. 2 homens diante da mesma pena. 2 homens ao lado do mesmo homem, Jesus. Um decidiu olhar para Jesus e desprezar. O outro decidiu olhar para Jesus e ver nele a resposta para a sua maior dor. Ver nele a resposta para a sua maior angústia. Ver nele a resposta para a sua salvação em sua maior crise. E eu pergunto para você nessa hora, meu irmão e minha irmã, no meio de toda essa crise, quem é Jesus na sua vida? No meio de toda essa turbulência, qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? No meio de toda essa tempestade, sinceramente, Jesus está no seu lar? A sua fé está em Jesus? Pense um pouquinho. Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora do seu coração? Jesus está do lado de dentro da sua casa ou do lado de fora? Nessa noite Ele está dizendo a mim e a você, assim como está lá registrado em Apocalipse, o capítulo 3, o verso 20, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Meu irmão, minha irmã, filho, filha, preste atenção no que eu vou te dizer. Não existe casa mais segura do que a casa em que Jesus está presente. Hoje, uma orientação clara que todos nós recebemos das autoridades na área de saúde, o lugar mais seguro para você estar, sabe qual é? É a sua casa. No meio dessa pandemia, o lugar mais seguro para você estar é a sua casa. Mas preste atenção, eu concordo. Diante desse vírus, o lugar mais seguro para você estar é a sua casa. Mas a casa mais segura é a casa cujo Senhor Jesus está presente. A casa mais segura é a casa cujo Senhor Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A casa mais segura é a casa cujo médico dos médicos se faz presente. Então a minha pergunta para você é: qual o seu posicionamento? É qual a sua decisão em relação a Jesus no meio de toda essa crise? Porque sim, a sua casa é o lugar mais seguro. Só que a casa mais segura é a casa que Jesus está dentro dela. E eu te pergunto, Ele já está dentro da sua casa? Ele já está aí com você? E por que eu quero dizer isso, irmãos? Por que eu quero afirmar isto? Preste atenção no que eu vou te dizer. Em primeiro lugar, na crise de hoje, a sua casa é o lugar mais seguro se Jesus estiver nela, justamente porque uma casa sem Jesus é uma casa sem sentido. Preste atenção. As pessoas estavam todas ocupadas com seus trabalhos, com as suas responsabilidades. É raro você encontrar alguém que não diga: estou na correria, estou fazendo muita coisa, estou sem tempo. Só que agora o trabalho cessou. Só que agora as distrações cessaram. E você está dentro da sua casa. Porque a sua casa é o lugar mais seguro para estar nesse momento. Mas entenda, se Jesus não estiver na sua casa, vai faltar sentido para você.
vai faltar sentido para a sua família. Agostinho, ele disse que no coração de um homem há um vazio do tamanho de Deus. E se esse vazio é do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. Só Ele pode, de fato, abundar dentro da minha vida. E pare e pense. A crise interna, a crise existencial, para quem agora está em casa e não tem o sentido real da vida, que só pode ser encontrado em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o caminho que nos leva de fato para Deus, mas Ele é a verdade, a única verdade que pode preencher a nossa vida com significado, com propósito. E eu pergunto, Jesus já está no seu lar? Porque nessa crise, uma casa sem Jesus é uma casa sem sentido. Uma casa sem Jesus é uma casa com um buraco existencial. E o reflexo disso na sua família é desastroso. E é por isso que, se hoje você ouvir a voz do Senhor, ouvir Ele batendo a porta da sua casa, abra a porta, deixa Jesus entrar. A sua casa é um lugar seguro, mas a casa mais segura do mundo é a casa que Jesus está presente. Em segundo lugar, em tempos de crise, a sua casa é um lugar seguro, mas sem Jesus, será uma casa cansada, será uma casa cheia de fadigas. O Senhor Jesus, Ele disse bem assim: todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, o verso 20. Pense um pouquinho. Você que já está um tempinho a mais dentro de casa, já percebeu que você está mais ansioso? Já percebeu que às vezes falta o que fazer? Só que até aqui está tudo bem. Daqui a pouco, você vai perceber que você não tem mais um cansaço do corpo. Você vai perceber que o seu cansaço é da alma. Por quê? Quando o cansaço é do corpo, você dorme e descansa. Quando o cansaço é do corpo, você tira um dia de folga e descansa, você relaxa. Só que você vai começar a perceber que nestes dias, o cansaço não será do corpo, o cansaço será da alma. Se você dormir, é possível que perceba que não descansou. E há aqueles que talvez nem vão conseguir dormir, porque talvez já estejam pensando em como vão lidar com os efeitos colaterais dessa crise. Como vão lidar com a empresa, como vão lidar com o trabalho, se vão permanecer empregados ou não, se vão conseguir quitar dívidas ou não, se vão conseguir se sustentar ou não. E acredite, toda essa ansiedade traz uma sobrecarga emocional que é avassaladora. E uma casa sem Jesus será uma casa cansada nessa crise. Será uma casa sobrecarregada nessa crise. Você vai perceber que o cansaço será da alma. E só há uma resposta para quem tem um cansaço na alma. E essa resposta é Jesus. E Ele hoje está falando com você, filho. Ele hoje está falando com você, filha, que talvez já está sentindo esse cansaço na alma, que talvez já está sentindo essa preocupação na alma. Ele está dizendo a você: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um descanso para você nessa crise que só Jesus pode te dar. E eu quero te convidar neste momento a de fato ir para os braços de Jesus, porque só Ele pode cuidar tão bem
mas tão bem de você nessa crise. Só Ele pode cuidar do cansaço que é da sua alma. Então entenda isso. O lugar mais seguro para estar neste tempo de crise, de pandemia, é a sua casa. Mas a casa mais segura é a casa que tem Jesus. Porque uma casa sem Jesus é uma casa sem sentido. Uma casa sem Jesus é uma casa cansada. Mas em terceiro lugar, uma casa sem Jesus nessa crise é uma casa que terá o desconforto do pecado. E como assim, pastor? Acredite nisso, o pecado é o maior desastre que aconteceu em toda a nossa história. Eu sei que esse vírus está tirando a nossa paz, este vírus está atemorizando muita gente, mas nada é tão nocivo à minha vida e à sua vida quanto ao pecado. E eu digo isso por quê? Porque o pecado provocou um abismo espiritual. O pecado provocou um abismo social. O pecado provocou um abismo psicológico. E o pecado, de fato, separou o homem de si mesmo, separou o homem do próximo e separou o homem de Deus. Um abismo espiritual, um abismo social e um abismo consigo mesmo. E o resultado disso, pense um pouquinho, dentro de uma casa sem Jesus é desastroso. Uma casa sem Jesus, a tensão do pecado será trágico. Em uma casa sem Jesus, brigas podem ser constantes, desafetos podem ser constantes. E entenda isso, tudo pode ser fruto do pecado gritando dentro de uma alma. E é por isso que hoje eu quero te dizer que não existe outra solução para o pecado que não seja Jesus. O homem pecou e o pecado separou o homem de Deus. Mas a única forma do homem resolver esse pecado é através do arrependimento e do perdão que nós conseguimos hoje através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas hoje, talvez no meio de toda essa crise, nós precisamos nos perguntar: qual é o pecado que eu preciso me arrepender? Qual é o pecado que eu preciso confessar a Deus e clamar pelo seu perdão através do sangue de Jesus? Ei, a Bíblia Sagrada nos diz em Isaías 59, verso 1 e 2, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Mas Ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele, de forma que Ele não nos ouça. Então nesse tempo de crise eu preciso afirmar para você: arrependimento é necessário. Chorar os pecados é necessário. E na sua casa sem arrependimento não haverá paz. Na sua casa com o pecado reinando haverá muitas guerras. E eu quero te convidar nesta hora a trazer luz sobre a sua vida, sobre a sua consciência. E entender que sim, a sua casa é o lugar mais seguro para estar. Mas a casa mais segura é a casa que Jesus está presente. Porque na casa em que Jesus está presente, o pecado não pode dominar. O pecado não pode escravizar. O pecado não pode machucar. Porque Jesus é quem te santifica. Jesus é quem te justifica. Jesus é quem te reconcilia com Deus. E olha, é lindo o que a palavra de Deus nos diz sobre isso.
A palavra de Deus nos diz bem assim, Salmo 32, o verso 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Você quer um lar feliz? Escute isso. Arrependa-se dos seus pecados e convida Jesus para ser rei no seu coração, para ser Senhor no seu coração. Você está entendendo? Se você está entendendo isso, se manifesta aí. Eu entendi, é isto, esse é o caminho. A sua casa é um lugar seguro, mas casa segura é aquela que Jesus está dentro dela. E para encerrar agora, em quarto lugar, nessa crise, sem Jesus em sua casa, sempre haverá o desconforto da morte e da incerteza da salvação. Faz poucos dias, eu falei aqui no altar dessa igreja, sobre a reflexão que eu fiz na minha trajetória pastoral, nesses últimos 20 anos, abraçando famílias que estavam de luto, famílias que perderam seus entes queridos, famílias que se despediram de crianças, de adolescentes, de jovens, de idosos. E eu citei Eclesiastes 7:2, que diz justamente que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque a morte é a realidade para todos. Filho, filha, preste atenção no que eu vou te dizer. Em tempos de crise, eu sei que coronavírus traz medo, eu sei que esse futuro incerto traz medos, mas esse medo é avassalador para casa que não tem Jesus, para casa cujo o Senhor Jesus ainda não está reinando. E eu quero te chamar a atenção neste momento. Eu creio que nós vamos superar esse vírus. Eu creio que nós vamos superar essa pandemia. E é fato que muitas pessoas não vão sobreviver a essa pandemia, assim como nós já temos nos noticiários. Mas entenda isso. A sua casa é um lugar seguro. Sim, tanto para você não ser contaminado com esse vírus, como também para você não contaminar outras pessoas mais vulneráveis. Mas filho, filha, a casa mais segura é a casa que Jesus é Senhor. A Bíblia Sagrada, em João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também acrescenta isto, e ele diz ainda no verso 33, quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho, quem não tem o Filho, jamais verá a vida. Então, filho, eu tenho recebido perguntas, pastor, será que é a volta de Jesus? Ei, é fato que as revelações bíblicas apontam que estes são indícios, cenários que apontam para a volta de Jesus, mas ninguém sabe o momento e a hora da volta dele. Assim como ninguém sabe o momento e a hora da própria morte. Mas eu acredito que não é essa a resposta que nós temos que buscar. A resposta que você precisa ter com muita convicção e certeza é onde Jesus está no cenário da sua vida. Porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Oxalá seja hoje a volta de Jesus. A minha pergunta é, você está pronto? Está preparado? Você pode dizer que sim, se você tiver convicção de onde Jesus está em relação à sua vida. Está do lado de dentro ou do lado de fora? C.S. Lewis, ele diz bem assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Filho, filha,
essa pandemia vai passar. E eu te pergunto, o que realmente vai fazer diferença daqui a 100 anos na sua vida? O que realmente vai importar daqui a 100 anos na sua vida? Onde você estará daqui a 100 anos? Você sabe. A única diferença, o que de fato importará daqui a 100 anos, é se você tem ou não Jesus no seu coração. Se você crê em Jesus e nele tomou posse da salvação da sua vida. Então, neste momento, eu preciso fazer um apelo ao seu coração. Havia 2 homens ao lado de Jesus. Um olhou para Jesus e desprezou. Mas o outro olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. A minha pergunta é: qual será o seu posicionamento diante de Jesus nessa noite? Qual será o seu posicionamento diante de Jesus nesse momento? Aqueles 2 homens estavam na maior crise da vida deles. Eles estavam na antessala da morte. Um, mesmo assim, zombou, desprezou. Mas o outro disse: lembra-te de mim, Senhor. E este escutou de Jesus: eu te garanto que ainda hoje você estará no paraíso comigo. Meu irmão e minha irmã, numa crise, apesar de sermos absolutamente iguais, nós podemos nos tornar completamente diferentes. E essa diferença está no nosso posicionamento. E eu te pergunto, qual é o seu posicionamento sobre Jesus no meio da turbulência dessa crise? Repito, a sua casa, segundo as autoridades, é o lugar mais seguro para você estar nesse momento. Mas eu te afirmo, e te afirmo com autoridade, que esta palavra me permite dizer: a casa mais segura é a casa que Jesus está do lado de dentro. Porque uma casa sem Jesus é uma casa sem sentido. Uma casa sem Jesus é uma casa cansada, sobrecarregada. Uma casa sem Jesus é uma casa marcada por tensões do próprio pecado, escravizando e separando as pessoas. Vocês podem estar juntos dentro de casa, mas separados, vivendo um silêncio gelado por causa de pai não falar com filho, filho não falar com pai, cônjuge não falar com cônjuge. E tudo isso são tensões do pecado. Uma casa sem Jesus viverá as tensões do pecado. E uma casa sem Jesus terá o maior de todos os desconfortos, que é a realidade da morte e a incerteza da salvação. Porque, segundo esta palavra, só quem tem Jesus tem a vida eterna. E é por isso que ele diz hoje para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.